A União das Casas Espíritas da Zona Norte apresenta O Espiritismo está no ar. Um programa que anuncia, esclarece e consola. Não se turve vosso coração. Credes em Deus, credes também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se assim não fora, eu vou-los teria dito, pois vou preparar-vos lugar. O Espiritismo está no ar. Sintonize esta frequência. Pare, pense na vida, faça perguntas. Uma ótima noite para você. Estamos juntos mais uma vez na Rádio Clube FM 87,9 e também pela internet, que é o www.radioclubefm.com.br. Também pelo YouTube, o canal é Viver _ Melhor. Se inscreva, deixa seu like, sua opinião é sempre importante para nós. Ou acesse o YouTube, digita O Espiritismo está no ar. Encontrarão vários programas, inclusive o do dia. Recebo carinhosamente minha querida amiga expositora espírita Isa Rita. Uma boa noite, seja muito bem-vindo. Pedrosa, boa noite a todos os ouvintes, mais uma vez aqui estamos, uma noite fria, mas muito calor humano aqui no nosso estúdio, porque vamos falar do Evangelho de Jesus com muito amor. Vamos ao programa. Sim, Isa, vamos ao programa hoje falando sobre flagelos destruidores. Dúvidas? Entre em contato conosco, ligando para a Rádio Clube FM, agora através do seu WhatsApp, que é 0 operadora 32 999327758. Quer falar comigo? Utilize a TIM 988012675. WhatsApp 9844949, novamente 59. O e-mail, o espiritismo está no ar, @hotmail.com. Interajam conosco, façam perguntas, tirem dúvidas, podem dar sugestões ao programa. Estamos à disposição de todos os ouvintes. Vamos agora para aquele momento muito especial que é o nosso momento de oração. Sintonize esta frequência. O Espiritismo está no ar. Momento de oração. Meu Deus, quero desfrutar deste momento para agradecer. Quero manifestar a certeza de que a vida caminha para o melhor e que todas as coisas que me acontecem são para o meu bem, ainda que revestidas de tristeza e de dor. Por isso eu te agradeço as dificuldades no trabalho, porque me fortalecem a paciência, as intrincadas situações do lar, porque treino meu espírito no exercício do amor. A correria que estou obrigada, porque me desenvolve a inteligência. A falta de dinheiro, porque me faz compreender a necessidade de milhões. Eu te agradeço a fé que me acalenta a alma, porque me eleva a ti. A esperança, porque põe em prontidão as forças do meu espírito e me dão o prazer de viver. Sobretudo, agradeço a certeza de que tu estás comigo em todas as horas, porque estou convicta de que, em tempo algum, ficarei desamparada. Gratidão, Senhor. Estamos apresentando O Espiritismo está no ar. Bem, meus amados irmãos, estamos de volta com o assunto da noite, falando sobre flagelos destruidores. Os flagelos fazem parte do processo provacional e expiatório do nosso planeta, alcançando indistintamente grandes e pequenos, ricos e pobres. Jesus, reconhecedor profundo das necessidades de aprendizado humano, já nos advertia no Sermão da Montanha, registrado por Mateus no capítulo 24, nos versículos de 6 a 8. Diz ele: haveis de ouvir sobre guerras e rumores de guerra, com cuidado para não vos alarmardes. Olha a importância. Cuidado para não vos alarmardes. É preciso que aconteça, mas ainda não é o fim. Pois se levantará nação contra nação, reino contra reino, e haverá fome e terremotos em todos os lugares. Tudo isso será o princípio das dores. Como já falei num programa desse, ainda não será o fim. Fim dos tempos ruins, para o início dos bons tempos. Então nós vamos sair deste mundo de provas e expiações
e entrar no mundo de regeneração. Os espíritos orientadores nos esclarecem que Deus permite ser a humanidade atingida por flagelos para fazê-la progredir mais depressa. Já não dissemos ser a destruição uma necessidade para a regeneração moral dos espíritos, que em cada nova existência sobem um degrau na escola do aperfeiçoamento? Preciso é que se veja o objetivo, para que os resultados possam ser apreciados, não é? Somente do ponto de vista pessoal, as apreciais. Daí vem que os qualificais de flagelos, por efeito do prejuízo que vos causam. Essas subversões, porém, são frequentemente necessárias para que mais pronto se dê o advento de uma melhor ordem de coisas e para que se realizem em alguns anos o que teria atingido muitos e muitos séculos. Então, muitas vezes, esses flagelos são necessários para o adiantamento moral de partes da humanidade. Na verdade, o homem poderia evitar o sofrimento dos flagelos se fosse mais cuidadoso nas suas escolhas. Deus, em sua infinita bondade, oferece-nos inúmeros outros instrumentos de progresso. Mas, como seres imperfeitos que ainda somos, optamos por seguir os caminhos mais ásperos e tortuosos da vida. Olha, nós sabemos que a droga faz um mal terrível, mas quantos de nossos irmãos utilizam todos os dias, mesmo sabendo que ela é totalmente destruidora? Que o vício do álcool, que se faz uso diário, constante, ele vai se destruir. Mas, mesmo sabendo disso, as pessoas consomem diariamente. E o que causa até um certo espanto é que você encontra médicos, doutores, mestres em cirurgia com cigarro na boca. Então ele, que é um defensor e estudioso da medicina, sabe o quão prejudicial é. Mesmo assim, tem o livre-arbítrio, continua usando. Então é difícil. Deus nos dá a oportunidade, mas nós nos damos. Deus nos dá os meios de progredir pelo conhecimento do bem e do mal. O homem, porém, não se aproveita desses meios. Necessário, portanto, se torna que seja castigado no seu orgulho, o que lhe faça sentir a sua fraqueza. Dessa forma, os flagelos são provocados, são provas que dão ao homem a ocasião de exercitar a sua inteligência, de demonstrar sua paciência e resignação entre a vontade de Deus e que lhe oferece ensejo de manifestar seus sentimentos de abnegação, de desinteresse e de amor ao próximo, se não domina o egoísmo. O egoísmo a gente está sempre falando aqui, que é a maior chaga da humanidade, de onde sai praticamente todos os grandes problemas dos seres, exatamente pelo egoísmo. Há dois tipos de flagelos destruidores. Aqueles que são naturais, os provocados pelo homem. Na primeira linha, os flagelos destruidores naturais e independentes do homem devem ser colocados a peste a outras doenças semelhantes, como pandemias e fome, inundações, como tsunamis, intempéries fatais, as produções da terra. Os flagelos destruidores provocados pelos homens revelam predominância da natureza animal sobre a natureza espiritual, o transbordamento das paixões. No estado de barbárie, os povos um só direito conhece, o do mais forte. Por isso é que, para tais povos, o de guerra é um estado normal. Nós estamos presenciando guerras fratricidas agora, recente. Aquela faixa de Gaza foi toda devastada. Então, um flagelo imposto pelos homens. Não só a destruição de vidas, como toda a cidade, todas bombardeadas, tudo destruído. As águas contaminadas, com muitas armas químicas. Então, esse é um flagelo provocado pelos homens. No que diz respeito aos flagelos naturais, tais como as inundações, as intempéries fatais, a produção agrícola, os terremotos, os vendavais, etc., que sonham em causar tantas vítimas, instruem-nos ainda os mentores espirituais, são acidentes passageiros do destino da terra, mundo de expiação e prova, que é o mundo expiatório, que haverão de cessar no futuro, quando a humanidade que o habite haja aprendido a viver segundo
os mandamentos de Deus, pautados no amor, dispensando entre os corretivos da dor. Dessa forma, em face do impositivo da evolução, o homem enfrenta os flagelos que fazem parte da vida. Os naturais surpreendem-nos sem os que possa evitar. Não obstante, a inteligência lhe haja facultado meios de os prevenir e até mesmo de remediar-lhes algumas consequências. Irrompem de quando em quando, desafiando-lhe a capacidade intelectual, ao mesmo tempo estimando-lhe os valores que devem aplicar para conjurar e impedir. Enquanto isso não ocorre, constituem-lhe corretivos morais, mecanismos de reprodução dos males preparados, recursos da vida para impulsioná-la ao progresso sem retentivas com a retaguarda. Olha, são aqueles flagelos, então, provocados pela natureza. Me lembrei agora daquele episódio triste que aconteceu com as Torres Gêmeas. Olha que flagelo foi aquele, né? As pessoas tranquilas trabalhando, os outros dormindo, descansando, de repente aquilo vem tudo abaixo, tudo destruído. Flagelo provocado, que gera consequências gravíssimas. Por isso que ainda a Terra sofre tanto, exatamente pelo mau uso do livre-arbítrio de sua humanidade. Enquanto isso não ocorre, constituem-lhe corretivos morais, mecanismos de reparação dos males perpetrados, recurso da vida para impulsioná-lo ao progresso, sem retentivas com a retaguarda. Então o homem tem que aprender, né? Se não aprende pelo amor, aprende pela dor. Então, quando ele causa alguma coisa na natureza, ele vai receber de volta aquilo ali. Então, a gente sabe que nada é por acaso. E a gente precisa entender que, enquanto o homem não aprender pelo amor, ele vai ter que aprender pela dor. E as coisas já vão acontecendo para que ele reflita, para que ele possa melhorar, para que ele possa se reformular e aí entrar no, vamos dizer assim, de acordo, ele começar a caminhar de acordo com os ensinamentos de Jesus, né? Números desses flagelos destruidores já podem ser previstos e alguns têm diminuído os seus efeitos perniciosos em razão da conquista que a humanidade vem alcançando. Outros que constituíam impedimentos aos avanços e à saúde têm sido minorados e até vencidos, quais a fertilização de regiões desérticas, o saneamento de áreas contaminadas, a correção de acidentes geográficos, a prevenção contra as epidemias que dizimariam multidões, assolando países e continentes inteiros, né? Graças ao Espiritismo, a terapia preventiva em relação aos processos obsessivos que dominavam grupos e coletividades. Quanto mais o homem vai progredindo espiritualmente, esse processo obsessivo de vingança, de destruição, ele vai diminuindo, né? Porque o homem, quando ele consegue se aprimorar, ou seja, se ele estiver caminhando, né, de acordo com os ensinamentos de Jesus, lembrando que Jesus disse, vigiai e orai, se o homem procurar vigiar seus pensamentos, suas palavras, suas ações, para que estejam de acordo com os ensinamentos de Jesus, ele vai se blindando a esses processos obsessivos. E a oração, com certeza, trazendo a ajuda dos espíritos até nós, né? O homem recebeu em partilha uma inteligência com cujo auxílio lhe é possível conjurar, ou pelo menos atenuar os efeitos de todos os flagelos naturais. Aí o homem, na sua evolução, colocando sua inteligência em prática, ele vai o quê? Minorando, diminuindo todos esses problemas da natureza. Ele vai sanando os problemas na medida do possível, na medida do seu entendimento, na medida do seu desenvolvimento. Quanto mais saber ele adquire e mais se adianta em civilização, tanto menos desastrosos se tornam os flagelos, né? Se o homem, por exemplo, conseguisse entender as queimadas, a poluição, determinadas coisas que ele faz agredindo a natureza, que ele vai sofrer as consequências, e ele deixar de fazer essas agressões,
claro e evidente que nós vamos tendo cada vez melhor condições de vida, né? Com uma organização sábia e previdente, chegará mesmo a lhes neutralizar as consequências quando não possam ser inteiramente evitados. Então, como a gente viu aqui, o homem usando sua inteligência, na medida em que ele também vai tendo entendimento da preservação, ele vai conseguindo driblar todas as dificuldades, né? Assim, com referência até aos flagelos, que têm certa utilidade para a ordem geral da natureza e para o futuro, mas que no presente causam danos, facultou Deus ao homem os meios de paralisar os efeitos, através da inteligência, né? O homem, então, vai trabalhando e vencendo essas dificuldades, mas tudo de acordo com a sua evolução espiritual, né? Assim é que ele saneia as regiões insalubres, imuniza contra os miasmas pestíferos, fertiliza terras áridas e se industria em preservá-las das inundações. Constrói habitações mais salubres, mais sólidas, para resistirem aos ventos tão necessária à purificação da atmosfera e se coloca ao abrigo das intempéries. É a inteligência do homem em ação. Ele vai vencendo pouco a pouco as dificuldades, né? Também acompanhando nisso a evolução moral do homem, né? E assim, finalmente, pouco a pouco, a necessidade ele fez criar as ciências, por meio das quais melhora as condições de habitabilidade do globo e aumenta o seu próprio bem-estar, né? Então, tendo o homem que progredir, os males a que se acha exposto são um estimulante para o exercício da sua inteligência e de todas as suas faculdades físicas e morais, incitando-o a procurar os meios de evitá-los. É o que eu falei, né? Então, o homem, com a sua inteligência, com o progresso que ele vai tendo na parte científica e, concomitantemente, a sua evolução moral, ele vai conseguindo resolver problemas um a um e vai, então, evitando as dificuldades, né? E aumentando as maiores chances de melhor viver, né? Se ele nada houvesse de temer, nenhuma necessidade o induziria a procurar o melhor. O espírito se lhe entorpeceria na inatividade, nada inventaria e nem descobriria. A dor é o aguilhão que o impele para frente na senda do progresso. Tudo na nossa vida, as dificuldades elas existem, não são por acaso, para que a gente possa ultrapassá-las através do quê? Do nosso exercício do amor, da nossa procura de fazer a reforma íntima, a gente vai vencendo uma a uma nossas dificuldades. Então, nada que nos acontece por acaso. Tudo tem um porquê. Às vezes a gente não consegue enxergar, mas Deus sabe aquilo que é necessário para nós, para trazer para nós o progresso espiritual, né? Flagelos destruidores provocados pelo homem representam, ao contrário dos naturais, uma grave infração às leis de Deus. Então, é isso aí que a gente tem que procurar dentro da nossa busca de crescimento espiritual, de viver melhor, como que nós vamos atuar na natureza? O respeito à natureza, o respeito ao ser humano. Claro que se a gente fizer algo de errado, nós vamos sofrer as consequências disso. Sabemos que de todos os sofrimentos existentes na Terra, os males mais numerosos são os que o homem cria pelos seus vícios, os que provêm do seu orgulho, do seu egoísmo, da sua ambição, da sua cupidez e dos seus excessos em tudo. Então nós podemos ser causadores de grandes males quando a gente não procura melhorar como pessoa, como a gente não procura fazer a nossa reforma íntima, quando a gente não procura o progresso espiritual nosso, né? Aí a causa das guerras e das calamidades que estas acarretam, das dissensões, das injustiças, da opressão, do fraco pelo forte, da maior parte, afinal, das enfermidades. Então é isso aí. Quando a gente não entende que nós temos que combater o orgulho, o egoísmo, que a gente tem que procurar estar de acordo com os ensinamentos de Jesus, no exercício do amor, nós vamos sofrer tudo isso que a gente acabou de ver aqui, né?
a injustiça, a opressão, as enfermidades, você está sendo prato para isso, porque não fizemos nada para melhorar. Deus promulgou as leis plenas de sabedoria, tendo por único objetivo o bem. Então, se nós seguirmos as leis divinas, os ensinamentos de Jesus, nós só estaremos bem. Em si mesmo encontra o homem tudo o que lhe é necessário para cumpri-las. Está lá, na lei de Deus, na lei da sabedoria de Deus, né? Da nossa preservação, da nossa lei de amor. Então, se a gente cumpri-la, se nós seguirmos os ensinamentos de Jesus, com certeza estaremos muito bem. A consciência lhe traça a rota, a lei divina lhe está gravada no coração. E ao demais, Deus lhe lembra constantemente por intermédio de seus messias e profetas, de todos os espíritos encarnados que trazem a missão de esclarecer, moralizar e melhorar. E nesses últimos tempos, pela multidão dos espíritos encarnados que se manifestam em toda parte. Então Deus traz para nós os ensinamentos a todo instante, nós temos condições de parar, pensar, refletir e modificar se estivermos errados. Porque Deus dá assistência para nós através de bons espíritos que estão aí nos orientando. A gente tem um ensinamento, mas a gente ainda, acima desses ensinamentos, nós temos quem estão preocupados por nós, são os bons espíritos. Se o homem se conformasse rigorosamente com as leis divinas, não há duvidar de que se pouparia aos mais agudos males e viveria ditoso na terra. Se assim não procede, por virtude do seu livre-arbítrio, sofre então as consequências do seu proceder. Está tudo aí para nós. Deus deixou tudo para nós. Nós temos que saber utilizar. E quando a gente não utiliza bem, quando a gente usa o nosso livre-arbítrio para o mal, nós vamos sofrer as consequências. Causa e efeito. É assim que funciona, né? Entretanto, Deus, toda bondade, pôs o remédio ao lado do mal, isso é, faz que do próprio mal saia o remédio. Então, o momento chega em que o excesso do mal moral se torna intolerável e se impõe ao homem a necessidade de mudar de vida. É quando a gente já viu a lei da destruição. Então, quando a gente vai ao fundo do poço, muitas vezes, é quando a gente acorda para começar a fazer o caminho contrário, né? E a gente, então, conseguir melhorar. Instruído pela experiência, ele se sente compelido a procurar no bem o remédio sempre por efeito do seu livre-arbítrio. Então, quando a gente chega a uma situação que a gente provocou, que não entendeu como devemos caminhar, mas nós vamos ter sempre a oportunidade do retorno. Saiu do caminho por um atalho, mas você tem condições de voltar. Então, nosso livre-arbítrio vai ser sempre respeitado. Então, nós é que devemos acordar e saber aonde caminhar, né? Quando toma o melhor caminho é por sua vontade e porque reconheceu os inconvenientes do outro. Então, é isso aí. Por isso que é importante estar fazendo o que estamos fazendo agora. Estudar para entender, interiorizar o caminho para que a gente possa seguir. Então, a necessidade, pois o constrange a melhorar-se moralmente para ser feliz. Do mesmo modo que o constrangeu a melhorar as condições materiais da sua existência. Bem, isso é bem explicado. Vamos agora para o intervalo musical, a seguir a nossa oração final. O prático, o faroleiro e o farol. Certamente já ouvimos falar a respeito das profissões de prático e de faroleiro. O prático é uma espécie de manobrista das grandes embarcações nos portos, garantindo o aportamento ou a saída em segurança dos navios para o mar aberto. Diferentemente do comandante do navio que conhece os perigos do alto mar, o prático conhece a natureza do porto em que opera. Sabe onde estão localizados os bancos de areia, conhece as condições dos ventos e das marés e outros fatores que poderiam colocar em risco a embarcação. Ele atua como um maestro, monitorando o tráfego ao redor da embarcação que está orientando, combinando o cruzamento com outros barcos, dando ordens ao timoneiro, rebocadores e o comandante do navio. Por sua vez, o faroleiro
é o responsável por manter acesas as luzes de emergência dos faróis durante todo o tempo. Os faróis são mantidos por todas as nações devido à sua importância para a navegação. Nas horas de nevoeiros e de tempestades, além do farol, soam sirenes para orientar os marinheiros, facilitando o tráfego e evitando que os navios se choquem com os arrecifes e rochedos nas rotas de navegação. Se a nossa sociedade imperfeita toma precauções para evitar que naufrague uma embarcação, menos não faz Deus para garantir o sucesso dos nossos projetos de aperfeiçoamento em existências sucessivas. Para isso, Ele nos oferece, como primeiros práticos, pais amorosos que tutelam a nossa vida, usando sua experiência e os anos de lida nos vastos mares da vida que os credenciam a essa tarefa. Eles guiam nossos passos com segurança para o porto das realizações necessárias ao nosso progresso. Como o prático, guia a embarcação, evitando por meio de conselhos e da sua experiência que a nossa empreitada naufrague. Como outros práticos, temos os mestres e amigos que também nos cercam de cuidados na solução dos problemas imediatos que nos acometam. E quem será o faroleiro? Esse é o nosso anjo guardião, que incansável ajuda-nos nos desafios da vida a manter acesa a luz da fé, nunca se afastando de nós, especialmente nos momentos tormentosos. Ilumina nossa jornada com as claridades dos seus conselhos sutis, mas constantes. Se adentramos os nevoeiros do orgulho, do egoísmo ou da vaidade, ele faz soar a sirene da consciência. Ouvindo-o, evitaremos avançar sobre os rochedos da dor, da desesperança e da aflição, pois ele sempre nos guiará pelas rotas seguras que levam ao porto da felicidade. Finalmente, como nosso farol, de intensa e persistente luz, é o Evangelho que nos legou o Mestre de Nazaré. Como a luz do mundo, ele nos deixou suas orientações precisas. A carta náutica, essencial para que não venhamos a naufragar nos mares tormentosos da vida. É dessa maneira, com atenção ao prático, ao faroleiro, ao farol, que teremos todas as possibilidades de atracar no porto seguro da felicidade. Atentos a todo esse auxílio, haveremos de conduzir a embarcação de nossa existência com sucesso, alcançando as margens felizes da espiritualidade vitoriosa. Sintonize esta frequência. O Espiritismo está no ar. Momento de oração. Meus queridos e amados irmãos em Cristo, assim como os universos foram criados pela palavra de Deus, assim também nossos pequenos mundos individuais são criados pelas nossas palavras, e as palavras são a manifestação dos pensamentos, a fim de criar um mundo de paz e beleza, de saúde e felicidade, através de palavras amáveis e delicadas, corteses e animadoras. Lembre-se de que, uma vez proferida uma palavra, nada mais a destrói. Portanto, devemos pensar sempre no que vamos falar. As palavras auxiliam, mas também destroem. Por isso Cristo disse-nos para termos cuidado com o que sai da boca, não com o que entra, mas com o que sai, porque isso contamina o homem, dependendo da nossa maneira de expressar. Que Deus nos abençoe, hoje e sempre. Minha querida irmã Isa Rita, suas despedidas. Então, boa noite, Pedrosa, boa noite a todos os ouvintes, esperando estarmos juntos com o mesmo objetivo de estudar o caminho trazido por Jesus, interiorizado para a gente colocar em prática, para a gente poder aproveitar melhor a nossa reencarnação. Pedindo a Deus que abençoe todos nós e fiquemos com Deus todos os dias.
Boa noite para vocês, muito obrigado pelo apoio aqui no programa. Boa noite também a todos os amados irmãos ouvintes do YouTube, internautas do Brasil, do exterior, nossos irmãos da Zona Norte e de Juiz de Fora que nos acompanham com a rádio local, 87,9 Rádio Clube FM. Continuem ligados, ouvindo a nossa próxima atração, o programa Batidão com o DJ Tico. A seguir, na voz de Ailton Moreno, Encontro Central. Boa noite a todos e até amanhã, se Deus quiser. A União das Casas Espíritas da Zona Norte apresentou O Espiritismo Está no Ar, anunciando o Evangelho de Jesus, esclarecendo sua mensagem, consolando corações. Olhe pro céu e descubra imagens de luz. Se tem Jesus, o amor todo que Deus te deu. Pense no bem, no melhor em que pode fazer. Seja o que for, também vai receber. De coração, ajude o irmão, a caridade é o caminho do amor. Faça ainda que possa sofrer, pois bênçãos de Deus há de ter. Ame, perdoe e viva melhor a natureza, o céu e o mar. Veja o encanto que a vida nos dá, a chance eterna que temos para amar, para amar. Olhe pro céu e descubra imagens de luz. Sinta em Jesus o amor todo que Deus te deu. Pense no bem, no melhor em que pode fazer. Seja o que for, também vai receber. De coração, ajude o irmão, a caridade é o caminho do amor. Faça ainda que possa sofrer, pois bênçãos de Deus há de ter. Ame, perdoe e viva melhor a natureza, o céu e o mar. Veja o encanto que a vida nos dá, a chance eterna que temos